Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 71. Palaf em fazer Poképuffs não foi difícil. Seguindo as instruções de Lily, Naoki primeiro misturou farinha, ovos e leite. Em seguida, despejou água limpa em uma panela e adicionou 2 tipos diferentes de frutas vermelhas. Ele escolheu as mais doces, pêssego e manga. À medida que a panela esquentava, a água limpa gradualmente ficava rosa, liberando um aroma doce. Alcremie definitivamente vai adorar esse sabor, pensou Naoki. Ao ver que estava quase pronto, ele despejou a massa pré-misturada na panela, pegou os utensílios e começou a mexer lenta e uniformemente. Passar tanto tempo na cozinha havia dado a Naoki uma intuição natural sobre o tempo de cozimento. Depois que a massa estava bem misturada, ele desligou o fogo, despejou-a em formas e colocou-as no forno para assar. Lily observou todo o processo, com os olhos cheios de surpresa. Eu não esperava que você tivesse um talento tão natural. Naoki sorriu. Talvez seja intuição de chefe. Um chefe? Mas você não é um fazendeiro? Sou fazendeiro de profissão e chefe nas horas vagas, respondeu Naoki, olhando para Ciclizar com um sorriso. Costumo preparar toda a comida para os Pokémon do rancho. Lily assentiu em compreensão. Entendo. Ela pensou nos Pokémon que Naoki havia trazido para o Festival da Flor de Cerejeira e não pôde deixar de exclamar. Você é incrível, cuidando de tantos Pokémon sozinha. Assar Poképuffs demorou um pouco, então Naoki e Ciclizar esperaram pacientemente. Durante esse tempo, alguns clientes entraram na loja para comprar sobremesas. Lily pediu para Naoki ficar de olho no forno e foi servi-los. Depois de cerca de 8 minutos, Lily retornou, acompanhada por uma garota usando uma boina marrom e exalando uma aura artística. Ao ver o olhar curioso de Naoki, Lily os apresentou. Este é o Sr. Naoki, um fazendeiro de uma fazenda próxima. Ele está aprendendo a fazer Poképuffs comigo. Sr. Naoki, está é a Akari. Assim como você, ela veio à minha loja especificamente para aprender a fazer Poképuffs. Akari parecia muito entusiasmada e alegre. Ela o cumprimentou. Bom dia, senhor fazendeiro. Naoki assentiu. Olá para você também, Akari. Seguindo Lily, Akari sentou-se à mesa e tirou uma bola vermelha e branca de sua bolsa. Com um clarão de luz branca, um Pokémon golfinho azul e branco apareceu diante deles. Flutuava no ar, parecendo exatamente um golfinho, só que menor e com um anel de água azul ao redor da nadadeira caudal. Seus olhos eram uma combinação única de azul na parte superior e rosa na inferior, o que o tornava muito fofo. A característica mais marcante era o coração vermelho em sua barriga branca. Naoki ficou um pouco surpreso. Aquilo era um Finizen? Não, o coração significava que ele havia evoluído para um Palafin. Ele se perguntou se a habilidade dele era de 0 a herói, permitindo que ele mudasse de tipo. Akari falou com uma voz animada. Finizen, este é o Sr. Naoki. Ele está aprendendo a fazer Poképuffs com a senhorita Lily e nós hoje. Ao ouvir isso, o Finizen flutuando no ar virou a cabeça e soltou um grito melodioso, como se estivesse cumprimentando Naoki. Naoki ficou um pouco surpreso. Como está flutuando? Akari balançou a cabeça, honesta. Eu também não sei. Foi assim quando conheci Finizen. Ele me salvou quando eu caí na água sem querer. Para agradecer, dei um Poképuff. Estamos juntos desde então. Lily acrescentou com um sorriso. Finizen e Akari têm um vínculo maravilhoso. Acabar? Não deveria ser Palafin? Então Akari disse. Quando Finizen nadou para me salvar, ele realmente parecia o herói das histórias. Lily perguntou. O Sr. Naoki é de outra região, então ele provavelmente não ouviu falar da lenda que é popular em Paldea, certo? Naoki piscou, pensando que conhecia a história, mas mesmo assim perguntou. Finizen? Akari estendeu a mão e tocou Palafin ao seu lado, sorrindo e assentindo. É o herói do mar. Sempre que ouve seus companheiros pedindo socorro, ele se transforma, e ninguém nunca o vê naquele momento. As lendas Pokémon de Paldea registram que ele salvou pessoas com bravura. Depois de se transformar, ele fica incrivelmente forte e consegue facilmente erguer um navio de cruzeiro com apenas uma barbatana. Infelizmente, nunca ouvi falar de um treinador humano que o tenha domesticado, e ele raramente aparece diante de humanos. Naoki. Então você confundiu Palafin com Finizen, é? Naoki olhou para Palafin, mas não revelou sua verdadeira identidade. Naquele momento, um som de Jin sinalizou que os Poképuffs estavam prontos. Naoki colocou luvas térmicas e pegou os Poképuffs. Uma fragrância doce imediatamente tomou conta do ambiente. Olhando para os Poképuffs rosa na assadeira, todos os presentes, humanos e Pokémon, pareceram surpresos. Uau! Eles cheiram tão deliciosos. Informações sobre os Poképuffs também apareceram na mente de Naoki. Poképuff doce e perfumado. Há uma sobremesa deliciosa feita com frutas vermelhas, leite e outros ingredientes, muito popular entre os Pokémon. Efeito de cozimento. Melhor amigo nível 2. Aumenta muito a simpatia de Pokémon que gostam de sabores doces e pode facilmente atrair Pokémon quando colocados na natureza. Efeito adicional. O consumo a longo prazo deixará o corpo do Pokémon mais forte. Avaliação. Aroma rico e sabor suave. Tanto humanos quanto Pokémon podem apreciá-lo. Melhor amigo? Aumenta consideravelmente a amizade dos Pokémon. No geral, o efeito foi muito bom e pode efetivamente ajudá-lo a construir relacionamentos mais próximos com os Pokémon. Naoki sentiu um pouco de arrependimento por não ter obtido o resultado desejado. Mas então pensou, esta é uma boa oportunidade de trazer um pouco para Palmi e ajudar na nutrição. Naoki compartilhou os Poképuffs com todos os presentes, incluindo os Pokémon. Ele também pegou um pedaço para provar. O Poképuff assado era macio e pegajoso, um pouco como um muffin, e tinha gosto de frutas vermelhas. Combinava perfeitamente os sabores de pêssego e manga doce, mas não exagerado. Uau! Que delícia! Os olhos de Akari brilharam depois de dar uma mordida. Lily ficou surpresa no início, mas depois demonstrou gratidão. Muito bom.
Ciclizar e Palafin também pareciam encantados e enfiaram os Poképuffs na boca. Ao ver a expressão ansiosa de Ciclizar, Naoki não conseguiu conter o riso e disse, coma devagar. Se não for o suficiente posso fazer mais. Ciclizar piou alegremente Ciclizar. Capítulo 72. Efeito dos Poképuffs. As receitas de Poképuffs não se limitam a apenas uma ou duas. Disse Lily ao final da feliz sessão de confeitaria. Existem muitos tipos de frutas vermelhas e inúmeras maneiras de combiná-las. Você pode desenvolver Poképuffs que sejam únicos ao seu gosto e que agradem aos Pokémon ao seu redor. Com o trabalho no rancho mantendo ocupado, Naoki não tinha muito tempo para ficar. Depois de aprender o básico sobre como fazer Poképuffs, ele correu de volta para o rancho e começou a preparar o almoço para todos os Pokémon. Não havia forno ou panela para cozinhar frutas vermelhas em casa. Naoki queria fazer mas, devido à falta de ferramentas, teve que adiar temporariamente seus planos de desenvolvimento do Poképuff. Ele olhou ao redor para o videofone, a TV de retroprojeção e a geladeira de 2 portas. Antes que percebesse, à medida que adquiria mais e mais coisas, sua casa estava ficando cada vez mais apertada. Naoki pensou consigo mesmo, quando a casa Pokémon estiver construída e eu tiver um Miltank, terei que começar a economizar dinheiro para uma extensão. Ele precisava de uma cozinha maior para ter mais espaço para seus utensílios de cozinha, como fornos, panelas elétricas de arroz, frigideiras, espremedores de frutas, fornos de micro-ondas e assim por diante. Com eles, ele poderia começar a desenvolver e produzir mais pratos e sobremesas. Por exemplo, o bolo de grama. Depois do almoço, Naoki compartilhou os Poképuffs que havia trazido da Petite Patisserie com todos os Pokémon de casa. Devido ao grande número de Pokémon, cada um recebeu apenas um pedaço. Após comer os Poképuffs, o efeito Melhor Amigo foi ativado e muitos Pokémon, liderados por Alcremie e Somil, começaram a seguir Naoki de perto. Aonde quer que ele fosse, eles o seguiam. Naoki estava prestes a sair para verificar a plantação quando Cora, que estava construindo a casa Pokémon, notou o grupo de pequenos Pokémon seguindo. Ela ficou bastante surpresa. Vocês estão brincando de pega-pega? Naoki. Os Pokémon que o seguiam piaram e baliram em resposta. Naoki ficou um pouco irritado com o chiurear constante. Se soubesse, não teria dado aqueles Poképuffs com aquele efeito. Ele se virou para Alcremie, o líder do grupo, e disse, vocês vão brincar um pouco. Preciso voltar ao trabalho. Mas os Pokémon só responderam com gritos coquetes, insistindo que queriam ficar com ele. Alcremie até fez beicinho, demonstrando decepção. Naoki, tudo bem, tudo bem. Era impossível trabalhar com esses seguidores por perto, então Naoki não teve escolha a não ser levá-los para um prado e aproveitar a linda tarde. Cora observou Naoki ser cercado por um grupo de Pokémon e não conseguiu evitar rir, pensando que o vínculo entre eles era realmente invejável. Os Pokémon estavam se divertindo muito, e Naoki foi forçado a participar da diversão. Ele pegou Palmi e dizendo, a pequena Palmi nasceu para ser abraçada pelos humanos, enterrou o rosto em sua barriga macia, fofa e perfumada, respirando fundo. Naoki também aproveitou a oportunidade para acariciar Dragonite com carinho, um luxo que normalmente não tinha. Ele abraçou as patas gordinhas de Dragonite e pressionou o focinho contra sua barriga grande, era tão macia. O corpo de Alcremie era doce e macio, exalando o aroma de creme de caramelo. Naoki queria muito lambê-lo, mas seria muito estranho. Ele pensou cuidadosamente e, por fim, decidiu não fazê-lo. Coraidon assistiu a cena com inveja, rugiu o rugido, e empurrou sua grande cabeça com força para dentro da mistura. Naoki o empurrou com algum esforço, e só então Coraidon pareceu satisfeito. Depois de um tempo, Naoki estava exausto e deitou na grama, olhando para o céu, pensando. O efeito desse status de melhor amigo não é um pouco avassalador? Mas então ele se lembrou do que Lily tinha dito sobre Pokémon selvagens seguirem treinadores porque eles gostavam de seus Poképuffs, e ele sentiu que não era tão ruim assim. O dia 15 de fevereiro do calendário da Liga Pokémon marcou o primeiro dia de aula da Academia Naranja. De manhã cedo, Naoki viu um noticiário na TV sobre o fluxo de novos alunos na academia. Ao ver um homem de meia idade, com cerca de 40 anos, carregando uma mochila e um corpo robusto, Naoki franziu as sobrancelhas. Um homem de 40 anos também poderia estudar na Academia Naranja? Mas por outro lado, a academia não parecia ter nenhuma restrição de idade para admissão. Provavelmente era por isso que os jogadores encontravam uma gama tão diversa de alunos no jogo. Depois do café da manhã, Naoki lavou a louça e saiu. O orvalho da manhã ainda grudava no gramado, e ao lado da terra cultivada, Dragonite permanecia comandando o clima. Sob seu controle, uma nuvem escura se formou diretamente acima da terra cultivada, e uma leve garoa começou a cair, umedecendo as plantações abaixo. Após alguns dias de construção, a casa Pokémon finalmente estava pronta. Naoki caminhou até a nova construção no rancho, abriu a porta e a encontrou vazia. O centro Pokémon foi construído com uma grande quantidade de madeira e pedra. No interior, havia um piso de madeira novinho em folha, comedouros e bebedouros encostados na parede e pilhas de feno para servir de cama nos cantos. Era ali que o Miltank viveria, mas infelizmente ele ainda não tinha dinheiro suficiente para comprar uma. Embora tivesse vendido leite Gogoat e salgema recentemente, Naoki imediatamente usou o dinheiro para comprar uma cama nova, proibindo Coraidon de pular nela novamente. O Miltank custava 20.000 Pokédólares, o que parecia caro a princípio, o dobro do preço de um Nacli. Mas considerando as taxas de importação e transporte, o preço era razoável. Além disso, ao contrário da Cido, a Miltank era uma vaca leiteira natural, capaz de produzir 20 litros de leite nutritivo diariamente. Se o fazendeiro não a ordenhasse todos os dias, ela se sentiria mal. O leite Miltank era doce e adorado por adultos e crianças. Mesmo aqueles que não estavam acostumados a beber leite o transformavam em iogurte. Para os idosos e doentes, o nutritivo leite Moomo era a melhor bebida. Havia um ditado comum, não importa onde você estivesse.
Crianças que crescem bebendo leite Moomoo se tornam saudáveis e fortes. Uma garrafa de 500 ml de leite Moomoo comum era vendida por 300 Pokédólares. Se a qualidade fosse um pouco melhor, poderia chegar a 500 Pokédólares. E ele tinha um mingau de leite que poderia melhorar ainda mais a qualidade do leite. Se calculado com base no preço mais alto, o Milton produzia 20 litros por dia, resultando em uma renda diária de 20 mil Pokédólares, ou 600 mil por mês. Se ele tivesse 10. Uma luz dourada brilhou diante dos olhos de Naoki, e imagens de Pokédólares flutuaram diante dele. Uma fortuna. Com 10 Milton, construir uma grande vila em 2 meses não seria um sonho. Capítulo 73. Ted de Ursa. No entanto, 10 Miltons exigiriam 200 mil Pokédólares, muito além do que ele podia pagar no momento. Quanto mais Pokémon ele tinha, mais eles comiam, e maior se tornava seu consumo. Pokémon grandes como Koraidon, Ciclizar e Dragonite podiam facilmente consumir milhares de Pokédólares em comida por dia. Eles precisavam de nutrição suficiente para manter seus corpos fortes e tinham um apetite enorme. Realmente não era algo que pessoas comuns pudessem se dar ao luxo de criar tantos Pokémon. Como diz o ditado, quanto mais você ganha, mais você gasta. O mesmo se aplicava a Milton. Frutas vermelhas e capim de alta qualidade eram caros. Sem contar as despesas diárias, levaria muito tempo para economizar dinheiro suficiente apenas contando com a produtividade do Cido e do Nacli, a menos que o Cido tenha evoluído para Gogoat e o Nacli para Nakusaki. Após a evolução, sua capacidade de produção também aumentaria muito. No entanto, ainda faltava muito para que o Nacli pudesse evoluir. Lembrando-se do que a enfermeira Joy havia dito naquele dia, Naoki se virou e saiu da casa Pokémon, indo em direção ao cercado das Gogoat. Os Cido estavam preguiçosamente deitados na grama, comendo bolinhos de grama. Ao ver Naoki se aproximando, todos os três olharam. Maia. Naoki. Os Cido ainda estavam acumulando energia e não havia sinais de evolução. Naoki continuou a refletir. Logo, ele percebeu que poderia haver uma maneira melhor do que esperar que o Nacli e o Cido evoluíssem. Ele podia comprar um Milton por vez e então usar o dinheiro ganho com o leite para comprar outro Milton, repetindo esse processo até ter 10. Mas ele só tinha pouco mais de 10 mil Pokédólares disponíveis, então teria que esperar mais alguns dias antes de poder comprar um Milton. Naquele momento, os Cido estavam prestes a recomeçar a dança. Olhando para o terreno gramado que invocaram, Naoki de repente teve uma ideia. Eles eram Pokémon do tipo planta e podiam usar energia do tipo planta para ajudar a cuidar das plantações. Isso já havia sido mostrado diversas vezes no anime, e alguns Pokémon do tipo planta conseguiam até acelerar o crescimento das plantas. Pensando nisso, Naoki rapidamente chamou Cido para parar e os levou até a fazenda. Depois de explicar como cuidar das plantações, os 3 Cidos foram até um canto da fazenda e ativaram o terreno gramado. Uma luz verde irrompeu dos Cidos, envolvendo rapidamente toda a terra cultivada. Pequenas folhas de grama, formadas a partir da energia do tipo grama, fundiram-se com as plantações florescentes, balançando suavemente. Naoki se concentrou intensamente, olhando fixamente para as plantações no campo, esperando vê-las crescer a uma velocidade visível a olho nu. Entretanto, depois de observar por um longo tempo, não houve nenhuma mudança nas colheitas. Não está funcionando? Como todos sabiam, as plantações precisavam de 6 fatores principais para crescer: luz solar, água, solo, fertilizante, oxigênio e temperatura. Naquele momento, o sol brilhava e tinha acabado de chover. Ele havia fertilizado a terra antes, a temperatura estava adequada, o solo era fértil e havia bastante oxigênio. A única possibilidade era que os Cidos não tinham potência suficiente, ou o efeito do terreno gramado não era forte o suficiente. Naoki não conseguia pensar em nenhuma outra razão. Se ao menos eu tivesse um Tapu Bulu, ele murmurou. Ou talvez ele pudesse criar um novo prato que daria ao Pokémon que o comece a habilidade de acelerar o crescimento da plantação. Naoki acenou com a mão, sinalizando para os Cidos pararem e irem brincar. Então virou-se e foi até o galpão, encontrou o cortador de grama e começou a aparar a grama em frente à casa. Na primavera, as ervas daninhas cresciam rapidamente e ficavam desleixadas se não fossem aparadas por alguns dias. Enquanto Naoki cortava a grama, Alcremie e Somil corriam ao redor dele, perseguindo e brincando com Nacli. Na grama próxima, Dragonite estava pedindo conselhos a Koraidon sobre como usar seus novos movimentos. Com Naoki por perto, Ciclizar não precisava mais vigiar o rancho e pôde voltar à sua vida despreocupada. Ele foi atraído pelas borboletas esvoaçantes e as perseguiu até o espaço aberto em frente ao galinheiro. Palmi, observando Ciclizar perto do rio, mexeu as orelhas. O diligente Combei viajou entre a colmeia e a natureza, coletando néctar incansavelmente. Butterfree pousou no telhado, aproveitando o sol enquanto observava a cena lá embaixo. O sol da primavera era quente e agradável, e tudo parecia tão tranquilo. Enquanto isso, do lado de fora da cerca que cercava o pasto, um Pokémon com pelo castanho claro, uma marca branca em forma de crescente na cabeça e uma pequena cauda esférica marrom estava escondido atrás de uma árvore, observando o rancho. Seus olhos estavam fixos em um Combei, observando-o carregar néctar de volta para o ninho, depois deixar o ninho e voar para mais longe para coletar mais néctar. Depois que o Combei foi embora, o Ted de Ursa voltou sua atenção para os outros Pokémon do rancho. Um lar humano, pensou Ted de Ursa. Alguns dias antes, avistou um Combei na floresta. Sendo um Ted de Ursa, sentiu-se naturalmente atraído pelo mel. Para encontrá-lo, decidiu seguir o Combei. Mas o terreno na floresta era complexo, e o Combei podia voar, o que tornava fácil perder o alvo de vista. Demorou vários dias para finalmente encontrar o ninho do Combei.
A ideia do mel doce fez Ted de Ursa salivar. Ele queria desesperadamente arrancar o mel do Combé e lambê-lo até deixá-lo limpo, mas seus instintos lhe diziam que se o fizesse, seria afugentado pelo humano. Então, havia uma maneira melhor? Ted de Ursa refletiu e um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Tinha bastante experiência com esse tipo de coisa. Baseando-se nessa experiência, havia liberado vastas quantidades de mel de muitos humanos. Ted de Ursa tinha um plano astuto. O próximo passo foi esperar o momento certo. À tarde, enquanto Nauki assistia TV na cabana com Palmi nos braços, ele de repente ouviu a voz de Alvin, o carteiro da cidade. Ele saiu para investigar e viu Alvin tirando uma carta da bolsa. Senhor Nauki, tem uma carta para o senhor. Quem mandou? Nauki ficou surpreso. Alvin sorriu e disse, o senhor Matsuda do rancho Três Rios me pediu para entregar. Matsuda. A imagem de um homem idoso de cabelos brancos veio à mente de Nauki. Ele havia trocado um pedaço de queijo por fatias de carne de porco cozida no Festival das Cerejeiras em Flor. Sobre o que Matsuda queria falar com ele. Curioso, Nauki abriu o envelope e leu a carta. Para Nauki. Olá, Nauki. Sou Matsuda, do rancho Três Rios. Você viu um Ted de Ursa recentemente? Se sim, por favor, desconsidere isso. Se não, acho que devo avisá-lo. Não se deixe enganar pela sua aparência fofa e fofinha. Ele aparece de propósito em fazendas como esta e rouba todo o mel quando ninguém está olhando. Muitas fazendas próximas foram vítimas disso. Aquele Ted de Ursa é um diabinho. Ele ainda está por aí, então tome cuidado. De Matsuda, rancho Três Rios. Capítulo 74. O pequeno ladrão de mel. Uma Ted de Ursa? Olhando para a carta em sua mão, Nauki ficou atordoado. Seu primeiro pensamento foi, será que um Pokémon assim poderia existir? Ele ponderou por um momento, guardou a carta e agradeceu ao carteiro, Alvin. Depois que o carteiro foi embora, Nauki se virou e olhou para a montanha ao fundo. Foi atraído pelo cheiro do mel? Ele estava curioso para ver como era Ted de Ursa, conhecida como Diabinho. Mas antes disso, precisava se preparar. Como o mel na colmeia estava quase cheio, Nauki encontrou um pote em casa e foi buscá-lo. O mel fermentado era transparente e dourado. O líquido espesso fluía lentamente para dentro do jarro, liberando uma fragrância doce e sedutora. Era a essência da doçura, um excelente ingrediente para preparar comidas ou bebidas. Muitos Pokémon eram atraídos por ele, e até mesmo aplicá-lo no tronco de uma árvore era capaz de atrair um grande número de Pokémon amantes do mel. Nauki coletou todo o mel da colmeia e levou os potes cheios para dentro para armazenar. Embora a carta mencionasse uma Ted de Ursa, Nauki não sabia quando ela poderia aparecer. Não havia muito trabalho para fazer no rancho à tarde, então ele ficou em casa assistindo TV. Os programas de televisão neste mundo eram bastante interessantes, com conexões com Pokémon em todos os lugares. Na previsão do tempo, o apresentador estava acompanhado de um Casfor. Somiu apareceu em um programa de culinária, e até Pokémon apareceram em vários filmes. No entanto, o que mais chamou a atenção de Nauki foi que a caça ao tesouro anual estava prestes a começar novamente. Em um programa de notícias, um repórter segurando o microfone entrevistava um aluno vestindo o uniforme da Academia Naranja, perguntando qual cidade ele planejava visitar primeiro para desafiar um ginásio. O tempo passou despercebido e logo, o sol começou a se pôr. O pôr do sol alaranjado entrava pela janela, lançando um brilho nebuloso sobre Somil, que cochilava no parapeito. Nauki desligou a TV e saiu. Antes de escurecer, inspecionou o pasto e encheu os coxos para seu cido, Nakli e suas galinhas com ração. Quando tudo terminou, o sol já havia praticamente desaparecido no horizonte. A escuridão desceu, e a noite gradualmente envolveu a terra. Nauki caminhou pelo gramado, olhando para o céu e pensando no que jantaria. Nesse momento, no caminho que levava à montanha, ele avistou uma pequena figura. Para ser preciso, era a silhueta de uma Ted de Ursa. Chegou! Lembrando-se da carta do rancho Três Rios, o coração de Nauki disparou. O urso diabinho finalmente chegou. Nauki ficou parado e observou por alguns segundos. Na realidade, o Ted de Ursa era bem pequeno, com uma marca em forma de crescente na cabeça. Parecia adorável, aparentemente perdido, e o observava com seus grandes olhos negros, cheios de inocência. Esse olhar pode facilmente despertar simpatia e baixar a guarda. Essa era a tática de Ted de Ursa. Ele escolheu deliberadamente esse horário. Ninguém deixaria um pequeno Pokémon urso perdido sozinho do lado de fora, especialmente à noite, quando ele parecia ainda mais lamentável. Vamos, me leve para casa, pensou Ted de Ursa com um sorriso malicioso, mas seu rosto mantinha uma expressão de pena. Resistiu à vontade de olhar para onde o mel estava e engoliu em silêncio. Valeria a pena se o humano o levasse para casa. Assim, ele poderia escapar na calada da noite e levar todo o mel. Foi isso que Ted de Ursa estava pensando. Olhando para o Ted de Ursa, uma ideia surgiu na cabeça de Nauki. Ele tinha um plano melhor. Com um sorriso no rosto, ele deu um passo à frente. Ei, de quem é essa Ted de Ursa? Por que ela está aqui sozinha tão tarde da noite? O Ted de Ursa respondeu de maneira fofa. Ted. Então viu o humano olhando ao redor. Coitadinho, será que ele está perdido? Eu o enganei, pensou Ted de Ursa, com um sorriso malicioso nos lábios. Ele assentiu repetidamente, fingindo impotência. Ted. Sim, era uma pobre Ted de Ursa perdida. Por favor, leve-a para casa rapidamente. No passado, sempre que os humanos ouviam que um objeto estava perdido, eles o aceitavam imediatamente. Entretanto, a cena que Ted de Ursa esperava não aconteceu. Em vez disso, sentiu seus pés deixarem o chão, e no segundo seguinte, todo seu corpo foi levantado e um rosto pressionado contra sua barriga. Ted de Ursa. Uá, socorro! Conheci um esquisitão.
Tão fofo. Naoki acariciou a Ted de ursa com entusiasmo. Ele imaginou que um Ted de ursa selvagem pudesse ter um cheiro desagradável, mas ao se aproximar, percebeu que ele tinha um aroma doce, parecido com mel. Por ser jovem e ainda não ter evoluído para um ursaring, seu pelo era incrivelmente macio. Se fosse um Pokémon com intenções puras, Naoki poderia ter sido mais contido, mas este Ted de ursa era um pequeno trapaceiro que usava sua fofura para enganar as pessoas. Nessa situação, não havia necessidade de se conter. Ele podia se entregar e aproveitar a fofura à vontade. Além disso, ele já havia coletado mel e o escondido em um local secreto, com Alcremie guardando. Com tantos Pokémon na casa, era impossível para o Ted de ursa roubar todo o mel bem debaixo do nariz deles. O Ted de ursa se assustou com as ações de Naoki e instintivamente tentou empurrá-lo com as garras. Mas, no meio do movimento, lembrou-se repentinamente do seu verdadeiro propósito e recolheu as garras. Aguente firme. Preciso aguentar. O mel doce e delicioso está logo ali, pensou Ted de ursa. Pelo bem do mel, ele decidiu suportar a humilhação e roubar todo o mel que esse humano havia armazenado, não deixando uma única gota. Finalmente Naoki parou, e Ted de ursa deu um suspiro de alívio. Naoki carregou o Ted de ursa de volta para a cabana. Ao ver isso, o coração de Ted de ursa se encheu de alegria. Ele mordeu a isca. Mas no segundo seguinte, Ted de ursa sentiu um arrepio. O humano parecia estar preparando o jantar. Ele foi colocado em um banco de madeira e quando olhou para cima, viu-se cercado por um grupo de Pokémon. Coraidon, Ciclizar, Dragonite, Palmi, Alcremie. Olhando para o grande lagarto de pele vermelha, uma gota de suor frio se formou na testa de Ted de ursa. Que tipo de Pokémon era aquele? Tinha uma aura tão aterrorizante. Se descobrisse as verdadeiras intenções de Ted de ursa, estaria condenado. Contendo medo, o Ted de ursa mostrou um sorriso amigável e cumprimentou o outro Pokémon. Ted. Ah, é? Os olhos de Coraidon reviraram-se, e ninguém sabia o que ele estava pensando. Ignorou Ted de ursa e deitou-se de lado, esperando o jantar. Palmi, que é naturalmente animada, cumprimentou Ted de ursa. Palmi, não tenha medo, Naoki é uma pessoa muito legal. Sim, muito bom. Ted de ursa riu baixinho, concordando. Logo Naoki apareceu com o jantar. Embora a refeição fosse suntuosa, Ted de ursa estava concentrado em roubar mel e não tinha apetite para outras comidas. Mesmo quando lhe ofereceram uma guloseima do humano, ele comeu apenas uma fruta. Depois do jantar, Naoki simplesmente se lavou e foi dormir cedo. Fingiu não saber das verdadeiras intenções de Ted de ursa e disse, já que você está perdido, fique aqui esta noite. Vamos ver se você consegue encontrar o caminho de casa amanhã de manhã. Ted, você não vai me ver amanhã. Ted de ursa assentiu alegremente na superfície, mas tinha outros pensamentos em mente. Quando é tarde da noite e os humanos e os Pokémon estão dormindo, é quando ele age. Roube todo o mel e leve-o de volta ao seu ninho na floresta para apreciá-lo lentamente. O urso ficou realmente animado só de pensar nisso. Entretanto, no segundo seguinte, o humano o puxou para a cama e o colocou no cobertor quente. Ted de ursa. Palmi subiu no cobertor e o acalmou. Palmi, não tenha medo, Naoki gosta muito de você. É por isso que ele se aninhou perto de você. Ted de ursa contraiu os lábios. Ted. As luzes da sala foram apagadas. Ted de ursa fechou os olhos, concentrou-se e prendeu a respiração, fingindo estar dormindo, mas na verdade esperando o momento certo para agir. O tempo passou lentamente e depois de um tempo, a escuridão envolveu tudo, e todos os Pokémon e o humano pareciam ter adormecido. Ted de ursa arregalou os olhos. Sua visão era aguçada, permitindo-lhe enxergar com clareza mesmo à noite. Ele se apoiou na cama com as patas e observou os arredores. O humano na frente dele tinha os olhos fechados e respirava uniformemente pelo nariz. Os Pokémon vermelhos Coraidon e Ciclizar estavam deitados na cama, apoiando a cabeça nas patas, e pareciam ter adormecido também. Está na hora. Ted de ursa teve uma ideia e queria fugir e levar o mel. Entretanto, antes que ele pudesse se levantar, o humano ao lado dele de repente se virou, apertou os braços e o abraçou com força. Ted de ursa imediatamente prendeu a respiração, sem ousar emitir nenhum som. Foi descoberto? Ted de ursa sentiu-se um pouco culpado. Em todos os seus anos de experiência, esta foi a primeira vez que encontrou um humano tão estranho. Era comum que humanos em outras fazendas o levassem para dentro de casa, mas nenhum deles jamais o segurou enquanto dormia como este fez. Depois de esperar um tempo, o humano não fez mais nenhum movimento. O humano parecia ter caído em um sono profundo também, porque não muito tempo atrás, ele inconscientemente afrouxou os braços e se virou. Boa oportunidade! Ted de ursa saiu rapidamente da cama, agarrou delicadamente os lençóis e deslizou para debaixo da cama, movendo-se silenciosamente pelo chão sob o luar. Ele passou pelos adormecidos Coraidon e Ciclizar e ficou aliviado ao ver que eles não estavam acordados. À medida que a porta se aproximava cada vez mais, Ted de ursa se enchia de alegria. Ele pensou sobre o porquê de ter suportado tanto hoje, não era tudo por aquele momento? Droga, humano. Como ousa encostar a cara na minha barriga? Isso é algo que só quem está por perto pode fazer. Agora ele queria se vingar e roubar todo o mel dos humanos. Finalmente chegou à porta. Ted de ursa abriu uma pequena brecha silenciosamente e saiu habilmente. De volta ao exterior, Ted de ursa imediatamente foi até a colmeia. A conhecida colmeia estava ali na grama, banhada pelo luar. Os 3 Combei que normalmente coletavam mel estavam deitados juntos, dormindo profundamente. Ted de ursa se aproximou da colmeia, mas quando viu o que havia dentro, ficou estupefato. Onde estava o mel delicioso e doce? Porque não havia nada. Ele tocou a colmeia com suas garras e encontrou apenas algumas manchas de mel restantes. O que está acontecendo? Ted de ursa ficou atordoado, com a descrença brilhando em seus olhos. Será que foi enganado? Depois de uma noite inteira de planejamento e paciência, não deu em nada.
Ted Ursa de repente se sentiu sem esperança. O que ele deveria fazer? Parado em uma encruzilhada, Ted Ursa ficou confuso pela primeira vez. Deveria abandonar o mel neste rancho e ir embora? Ou deveria ficar, descobrir onde o humano escondeu o mel e então procurar uma oportunidade para roubá-lo? Ted Ursa queria escolher a segunda opção, mas era muito perigoso. Após suas observações, ele percebeu que os Pokémon daquele rancho não eram fáceis de lidar. Se descoberto, as consequências podem ser desastrosas. Ted Ursa lambeu as manchas de mel em suas patas, saboreando a deliciosa doçura, e decidiu: não posso deixar isso passar. Com esse pensamento, Ted Ursa se virou e retornou para a cabana. Sob o luar, Butterfree observava as ações de Ted Ursa com uma expressão confusa. Livre? Ted Ursa não percebeu que suas ações haviam sido notadas. Espreguiçou-se pela fresta da porta e ficou aliviado ao ver que ninguém havia acordado. Ted Ursa seguiu o mesmo caminho de volta para a cama, deslizou para debaixo do cobertor e deitou-se ao lado do humano, fingindo que nada havia acontecido. Depois fechou os olhos para descansar. Depois de um longo tempo, Naoki, ao lado dele, abriu os olhos silenciosamente. Olhou para o Ted Ursa deitado calmamente e pensou que aquele ursinho era bastante persistente. Se ele evoluir para um Ursaring, sua habilidade definitivamente será tenacidade. Porém, nessa situação, ele não seria tão educado. Pensando nisso, Naoki curvou os cantos da boca, fechou os olhos e voltou a dormir. Na manhã seguinte, Naoki acordou com o chamado de Palmi. Ele abriu os olhos e viu Palmi deitada em seu peito. Palmi, a luz do sol entrava pela janela, anunciando o início de um novo dia. Palmi a recebeu com alegria. Ao ver a expressão no rosto de Palmi, Naoki estendeu a mão e acariciou sua cabeça, sorrindo enquanto dizia: "Bom dia, Palmi." Naoki saiu da cama e se virou para olhar para Ted Ursa acordado. Ele perguntou deliberadamente: "Bom dia, Ted Ursa. Você se lembra onde se perdeu? Tem algum adulto em casa? Talvez um Ursaring ou algo assim? Onde você morava antes?" Ao ouvir essas perguntas, Ted Ursa ficou surpreso. Por que ele teve que perguntar isso? Mas pelo bem do mel, ele decidiu continuar brincando. Capítulo 75. Solo especial. Em resposta à pergunta de Naoki, Ted Ursa agiu como se não soubesse de nada. Ted fingia estar calmo, com seus olhos escuros e redondos bem abertos. Seus olhos claros revelavam um toque de inocência e ignorância, como se não entendesse o que o humano à sua frente dizia. Este ursinho é muito bom em bancar o inocente. Naoki ficou sem palavras. Ao ver a expressão de Ted Ursa, não disse mais nada e se virou para preparar o café da manhã. O café da manhã de hoje consistiu em leite moomo, suco de seiva de árvore, sanduíches, deliciosos ovos fritos perfeitamente dourados e levemente gordurosos, e alguns biscoitos pequenos polvilhados com açúcar. Dragonite e os outros adoravam essas comidas, mas Ted Ursa não parecia muito interessado. Sob o olhar de Naoki, ele comeu distraidamente 2 frutas peixe. "Está satisfeito?" perguntou Naoki. "Não quer comer mais nada?" Ted Ursa balançou a cabeça e olhou para a comida. Estava muito mais interessado em frutas cobertas de mel. Cobrir a fruta com uma camada espessa de mel dourado e transparente, lamber primeiro a camada externa de mel e depois saborear a fruta por dentro, era o deleite perfeito. Pensar nisso fez Ted Ursa babar. Tudo bem. Naoki não insistiu mais. Depois do café da manhã, ele começou a trabalhar no rancho, enquanto observava Dragonite usar a dança da chuva. Ele deixou Ted Ursa aos cuidados de Palmi. Palmi, que havia chegado ao rancho alguns dias antes de Ted Ursa, já conhecia bem o lugar. Depois de receber a tarefa de Naoki, Palmi liderou o caminho ansiosamente. Palmi, venha comigo. O Naoki gosta muito de você. Você vai morar aqui de agora em diante. Vamos, vou te apresentar a todos." Diante do entusiasmado Palmi, Ted Ursa pensou consigo mesmo: "Eu nunca vou viver aqui." Ele estava ali apenas pelo mel delicioso e, uma vez obtido, desaparecia sem deixar vestígios, sem que ninguém pudesse encontrá-lo. Mas ainda não. Ted Ursa virou a cabeça e olhou na direção da colmeia. O grupo de Combei começou a coletar néctar novamente, mas levaria um tempo até que o mel estivesse pronto. Paciência, um caçador qualificado deve ter bastante paciência, pensou Ted Ursa. Então ele seguiu Palmi e explorou o rancho. A primeira parada deles foi no galinheiro, onde Palmi costumava ajudar. Olhando para as galinhas e os pintinhos fofinhos andando na grama, Palmi apresentou alegremente o filhote de urso. Palmi. Sim. Ted Ursa olhou ao redor, mas não demonstrou muito interesse. Isso fez com que Palmi se sentisse um pouco decepcionada. Ele abaixou a cabeça com uma expressão sombria, mas logo se animou novamente e levou Ted Ursa para a casa de Sal, onde os Nakli moravam. Os 5 Nakli ainda dormiam, amontoados e cochilando pacificamente. Vendo isso, Palmi não foi acordar os Nakli, mas sussurrou para Ted Ursa, à distância, que esses Pokémon podiam produzir sal grosso salgado. Sal grosso? Cadê o mel doce? Pensou Ted Ursa. O ursinho começou a imaginar o mel delicioso. Engoliu em seco e perguntou: "Ted, você conhece mel? Tem um gosto muito melhor que o sal grosso." "Palmi, querida." Palmi assentiu alegremente. Ele sabe. Anteontem, Naoki preparou uma limonada com mel para eles beberem. Que delícia. Ao ouvir isso, Ted Ursa ficou cheio de inveja. Isso também fortaleceu sua determinação de roubar mel. Na terceira parada, Palmi levou Ted Ursa até o pasto onde os Cido viviam. Olhando para os 3 preguiçosos Cidos, Ted Ursa não pensou muito nisso a princípio. Mas de repente, uma energia aterrorizante irrompeu do Cido. A área ao redor foi preenchida com um halo verde vibrante, folhas pontudas voaram por todo o céu. E um do Cido levantou sua cabeça enquanto grossos raios solares passavam direto por Ted Ursa e subiam para o céu. Ted Ursa ficou ali parado, sentindo o poder avassalador, e não conseguiu evitar engolir. Que assustador!
Um movimento tão poderoso se tivesse sido atingido. E os Cidos restantes? Pensou Ted de Ursa com a mente a mil. Nesse momento, Ted de Ursa de repente percebeu algo. Havia tantos Pokémon naquele rancho que eram muito mais fortes do que ele. Será que ele conseguiria mesmo roubar todo o mel com eles por perto? Não apenas esses 3 Cidos, mas também o Pokémon vermelho que parecia muito feroz. A mente de Ted de Ursa, que estava nublada por pensamentos sobre mel, de repente se clareou. Se eu for pego. Ted de Ursa não ousou imaginar quais seriam as consequências. Nesse momento, Ted de Ursa quis recuar, pois estava realmente assustado. O que devo fazer? Olhando para os 3 poderosos Cidos, uma gota de suor frio apareceu em sua testa, e ele se imaginou sendo dominado pelo ataque do raio solar. Nesse momento, Palmi, ao lado, disse tranquilizadoramente, Palmi, Palmi, não tenha medo, os Cidos não vão nos machucar. Eles são todos Pokémon do Nauki e protegerão todos no rancho. No entanto, Ted de Ursa tinha seus próprios pensamentos. Virou-se e olhou ao redor, percebendo que Nauki não estava prestando atenção, e rapidamente encontrou uma desculpa para se separar de Palmi. Uma vez fora da vista de todos, Ted de Ursa não conseguiu evitar acelerar o passo e saiu correndo. Ai meu Arceus, este lugar é assustador demais. Não quero mais mel e nunca mais volto aqui. E assim Ted de Ursa foi assustado pelo Cido. Quando Nauki terminou seu trabalho no rancho e se virou para procurá-lo, ele não conseguiu encontrar Ted de Ursa em lugar nenhum. Nauki ficou confuso, então ele encontrou Palmi e perguntou, onde está o ursinho? Palmi pareceu confuso, Palmi. Ele não sabia o que tinha acontecido. O filhote de urso tinha desaparecido de repente. Vendo isso, Nauki ergueu levemente as sobrancelhas. Ele perguntou a Palmi o que havia acontecido, e Palmi demonstrou exatamente o que ocorreu. Depois de observar, Nauki pareceu surpreso. Ele foi assustado pelo Cido? Ele ficou sem palavras. Olhou para cima na direção da montanha e procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrar o filhote de urso. Nauki não conseguiu evitar sentir um pouco de arrependimento. Eu nem tive a chance de passar tempo suficiente com isso. Ele havia planejado originalmente ferver uma bacia de água quente para dar banho no ursinho depois de terminar o trabalho e depois dar-lhe uma boa sessão de mimos quando ele cheirasse bem. Acontece que o filhote de urso foi assustado antes que pudesse fazer qualquer movimento. Pensando nisso, Nauki se perguntou se não teria ido longe demais. O coitado é só um ursinho que queria comer mel. Ele estava até disposto a correr riscos por esse mel. Ele olhou pensativamente para o horizonte e depois se virou para casa. Tirou o pote de mel do armário, retirou uma pequena porção e colocou em um pote menor. Então ele entregou o pote para Butterfree e disse, Butterfree, leve este pote de mel para a floresta e veja se você consegue encontrar o ursinho. Se você encontrá-lo, diga a ele que roubar é errado. Se ele quiser mel, pode trocar algo comigo. Se eu estiver certo, a habilidade do ursinho pode estar relacionada à perseverança. Mas antes de evoluir para um Ursaring, sua habilidade atual ainda deve ser coletar. Pokémon com a habilidade recolheita tem o hábito de coletar coisas da natureza, então deve ser fácil para eles encontrar algumas frutas ou outros itens. Butterfree pegou o pote delicadamente e voou em direção à montanha com o mel em suas mãos. Observando partir, Nauki respirou fundo e então voltou sua atenção para o rancho. O segundo lote de plantações no campo estava crescendo e levaria cerca de meio mês para amadurecer. Antes que ele percebesse, metade da primavera já havia passado e o verão estava se aproximando. Nauki murmurou, devo comprar algumas sementes para as plantações de verão com antecedência? Sim, ainda precisamos nos preparar. Caso contrário, quando as estações mudarem, haverá muito o que fazer e será fácil ficar sobrecarregado. Além disso, é preciso fazer planos para cada um dos Pokémon que vivem no rancho. Os Cido não precisam de muita atenção agora. Com bastante grama por perto, eles podem crescer sem problemas. Atualmente, Nauki precisa se concentrar em Nacli, Dragonite e Somiu. Ajude Nacli a evoluir para Nakustak e eventualmente para Garganacl. Ajude Dragonite a aprender mais movimentos. Ajude Somiu a evoluir para Dolil, para que eles possam começar a produzir azeite de oliva fresco e delicioso. Então, a seguir, posso tentar fazer mais pratos usando sal grosso para ver se consigo criar algo parecido com bolinhos que ajudem o Nacli a crescer. Mas como Nacli é do tipo pedra, devo considerar usar pedras e solo rico em minerais para os pratos. Dragonite atualmente conhece ataque de asas, olhar paralisante, ciclone, fúria do dragão, agilidade, cauda do dragão, dança da chuva, soco trovão e está trabalhando para dominar choque do trovão. É uma pena que eu não tenha conseguido criar nenhuma comida de dragão, murmurou Nauki. Mas como o Dragonite está praticando o raio do trovão agora, ele planeja esperar até que ele o domine antes de passar para outros movimentos. Quanto a Somiu, como é um Pokémon do tipo grama, Nauki já tentou alimentá-lo com bolinhos de grama antes. Mas Somiu não gosta da textura pegajosa da casca do arroz glutinoso. Além disso, ele tem uma atitude muito tranquila e não parece se importar muito em ficar mais forte. Bem, terei que começar a desenvolver pratos do tipo grama que atendam ao gosto do Somiu e possam ajudá-lo a crescer, pensou Nauki. Ele planejava ir à cidade hoje. Além de comprar sementes para as plantações de verão, também queria verificar se o Milton havia chegado. Na última vez que ele perguntou, o velho do rancho feliz mencionou que o cargueiro que transportava o Milton poderia ter enfrentado uma tempestade e perdido o contato. Pensando nisso, Nauki montou Koraidon até a cidade. Já que ele foi à cidade montado em Ciclizar da última vez, naturalmente era a vez de Koraidon dessa vez. Essa foi a regra estabelecida pela Koraidon, pois acreditava-se que alternar os passeios era a maneira mais justa de evitar qualquer sensação de ficar de fora. A cidade estava tão movimentada como sempre. A caminho da loja de sementes, Nauki passou pelo mercado. Ele estava pensando sobre Nacli e sua evolução quando de repente ouviu gritos altos vindos do mercado. Venha dar uma olhada. Pedra do Sol recém-descoberta, preço inicial, 2.000 Pokédólares. Pedra do Sol?
Naoki correu até a confusão e viu uma multidão reunida em volta de uma barraca. Na barraca havia uma pedra vermelha flamejante que lembrava o sol. O dono da barraca gritava com um sorriso no rosto. 3.000 pokédólares, 3.000 uma vez. 5.000 pokédólares, 5.500. 7.000. 7.000 pokédólares uma vez, alguém consegue ir mais alto? Pedra do Sol, a Pedra do Sol mágica que pode fazer certos Pokémon evoluírem. Você nunca vai se arrepender de comprá-la. Uau! Este senhor está oferecendo 10.000 pokédólares. Algum lance maior? Naoki observou curiosamente do lado de fora, e a Pedra do Sol acabou sendo comprada por um treinador rico por 60.000 pokédólares. Então, o dono da barraca levou o segundo item para leilão, uma bola doce feita à mão. Eu não esperava que houvesse um leilão aqui, comentou Naoki, um pouco surpreso. Nos jogos, o mercado é conhecido por ser um lugar muito eclético. As pessoas aqui podem leiloar qualquer coisa, desde frutas e poções até pedras evolutivas raras e até itens misteriosos como as placas de Arceus. Mas na realidade não é tão extravagante assim. A coisa mais rara vendida aqui pode ser uma pedra da evolução. Elas não foram de muita utilidade para Naoki, então depois de alguns olhares, ele se virou e continuou a passear pelo mercado. Ele viu pessoas vendendo plantações e leite moomo de suas fazendas, peixes e frutos do mar de águas próximas e até mesmo alguns alimentos preparados artesanalmente. Naoki não estava particularmente interessado nelas. Ele caminhou pela área de alimentação e chegou às barracas do lado direito. Essas barracas vendiam vários suprimentos Pokémon, como comida, brinquedos e estruturas de escalada para pequenos Pokémon. Naoki pegou um frisbee, pesou na mão e perguntou: Koraidon, o que você acha disso? Koraidon olhou para o frisbee e uma imagem surgiu em sua mente. Naoki jogando com força e correndo para pegá-lo. Ele gostou bastante do jogo, então assentiu alegremente. Ah, nossa. Ok, vamos comprá-lo, decidiu Naoki. Acontece que o rancho estava com falta de alguns brinquedos Pokémon. O frisbee tinha um preço razoável de apenas 800 pokédólares, então Naoki pagou por ele e continuou a explorar o mercado. Nesse momento, ele notou um pequeno saco de terra especial em uma barraca que vendia comida para Pokémon. O solo estava em forma de pó e tinha uma cor muito característica, quase metálica. O que é isso? Naoki perguntou curioso. O dono da barraca olhou para Koraidon ao lado dele e respondeu com um sorriso. Este é um solo perfeito para Pokémon do tipo aço e pedra. É rico em minerais e oligoelementos. Pode ajudar muito no crescimento físico deles. Sério? É a primeira vez que ouço falar de algo assim, disse Naoki surpreso. O dono da barraca assentiu, ainda sorrindo, com certeza. Este solo especial é extraído na cidade de Zapapico. É uma especialidade da região. E não é caro, um saquinho como este custa apenas 1.500 pokédólares. Muitos treinadores especializados em Pokémon do tipo pedra e aço compram este solo de mim. Eu o transportei especialmente da cidade de Zapapico. Ao ouvir isso, o primeiro pensamento de Naoki foi que ele havia encontrado o ingrediente perfeito para incrementar os pratos de Nakli. 1.500 pokédólares não é muito caro. Funcionando ou não, vou comprar um saco e experimentar primeiro. Com isso em mente, Naoki disse rapidamente, vou levar um saco. Certamente, respondeu o dono da barraca com entusiasmo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76, Milton. Carregando o saco de terra, Naoki caminhou pelo mercado mais uma vez, na esperança de encontrar algo adequado para os outros Pokémon em seu rancho. Apesar de seus esforços, ele não encontrou nada parecido e com um suspiro, Naoki decidiu seguir para sua próxima parada, a loja de sementes da cidade. O dono da loja de sementes, um homem de meia idade com cabelos castanhos levemente cacheados e um pouco de barriga, era facilmente reconhecível por seu casaco marrom. Assim que Naoki entrou, o lojista, que rapidamente reconheceu o recém-chegado à cidade, o cumprimentou calorosamente. Bom dia! Que sementes você pretende comprar hoje? A primavera está quase acabando, e temos ótimas ofertas em sementes para a safra de primavera. Naoki olhou ao redor da loja e logo avistou um lote fresco de sementes exposto em uma prateleira. A embalagem, em sacos verde escuros, parecia ser um aceno para a chegada do verão. Vários outros clientes, claramente agricultores, também estavam olhando as sementes de verão, indicando que ele não era o único a se preparar com antecedência. Não preciso de sementes de primavera, respondeu Naoki. Estou aqui para verificar as sementes de verão. Ele foi até a prateleira e começou a selecionar cuidadosamente suas opções. O verão oferecia uma variedade maior de culturas em comparação à primavera. Ele considerou itens como milho, trigo, lúpulo, melão, abacaxi, abóbora, cebola e girassol. Havia também muitas flores como centáureas, prímulas, lavanda e jacintos. Naoki refletiu sobre suas escolhas. Seu rancho se concentrava principalmente na criação de animais, com a maior parte de sua renda proveniente do sal grosso, do leite gogoate e dos cogumelos que ele cultivava na caverna atrás do rancho e não da agricultura. Portanto, a praticidade foi o fator-chave em sua tomada de decisão. Milho pode ser uma boa escolha, refletiu ele. Não só posso vendê-lo, como também posso fazer milho cozido e pipoca, ambos petiscos populares. Trigo. Quando eu economizar o suficiente para construir um moinho, poderei processar trigo e milho para fazer farinha e ração animal. Quanto ao lúpulo, embora eu ainda não tenha uma adega de cervejaria no rancho, pretendo construir uma antes do inverno. Será que o lúpulo colhido no verão pode ser armazenado até o outono? Se puder, eu poderia usar os meses de inverno, quando plantar não é uma opção, para produzir cerveja. Ele considerou plantar melões, abacaxis, abóboras e culturas semelhantes também. Eles poderiam ser vendidos, mas também poderiam ser usados para desenvolver novas receitas. A mesma lógica se aplicava aos girassóis. Além de realçar a estética da fazenda, as sementes de um campo de girassóis poderiam ser torradas e transformadas em um saboroso petisco. Com esses pensamentos em mente, Naoki decidiu comprar um pacote de cada tipo de semente.
Ao pagar, o lojista olhou para as sementes e não pôde deixar de comentar. Sabe, você não precisa comprar todos os tipos de sementes. Gerenciar todas essas culturas diferentes é uma tarefa difícil para um fazendeiro. Além disso, cada semente requer um método de plantio diferente e tem um tempo de maturação único. Pode se tornar bastante problemático se algo der errado. Ao ouvir isso, Naoki sorriu e respondeu: não se preocupe, tenho um caderno especial onde registro tudo. Além de vender estes, pretendo usar a maioria deles para mim e para os Pokémon do rancho. Tudo bem então, disse o lojista, concordando e evitando fazer mais comentários. Depois de sair da loja de sementes, Naoki foi até o rancho feliz. Ao entrar, notou o velho atrás do balcão, usando óculos de leitura e absorto em um jornal. O tilintar suave dos sinos de vento alertou o velho da presença de Naoki. Ele ergueu os olhos e sorriu calorosamente. Naoki, que bom ver você. Que Pokémon você pretende comprar hoje? Naoki não perdeu tempo e perguntou. Há alguma notícia sobre o navio que transporta o Miltank? O velho assentiu, com a expressão séria ao se lembrar da notícia que receberá antes. Sim, fiquei sabendo. O cargueiro que transportava o Miltank enfrentou uma terrível tempestade no mar. Encalhou em uma pequena ilha e acabou afundando. Naoki arregalou os olhos, mas o velho continuou. Felizmente, a tripulação estava bem preparada. Com a ajuda de alguns Pokémon aquáticos, eles conseguiram resgatar o Miltank que havia caído na água. O velho fez uma pausa, a voz suavizando-se de admiração. Também ouvi dizer que enquanto estavam perdidos no mar, um Dragonite apareceu e os guiou de volta à terra. Sem a ajuda dele, talvez não tivessem conseguido. Dragonite, Naoki repetiu, percebendo o detalhe significativo. O velho assentiu, sorrindo. Sim, é um Pokémon verdadeiramente notável e gentil. Graças à sua ajuda, o Miltank chegou em segurança. Eles chegaram ao rancho ontem mesmo. Gostaria de ir vê-los? Naoki, que só tinha experimentado o leite Momo, mas nunca tinha visto um Miltank de verdade, não conseguiu esconder a curiosidade. Assentiu com entusiasmo, concordando em dar uma olhada. Percebendo o interesse de Naoki, o velho se levantou de trás do balcão e o conduziu por uma pequena porta nos fundos, que dava para o rancho onde muitos Pokémon estavam sendo criados. Em um prado verdejante, Naoki finalmente avistou o grupo de Miltank. Na realidade, Miltank parecia uma vaca rosa, com uma cauda esférica e um padrão preto na cabeça que lembrava um capuz preto, o que lhe dava uma aparência bastante singular. Seus corpos pareciam fortes e robustos, o que explicava por que muitos treinadores optavam por usar Miltank em batalhas Pokémon. O mais famoso desses treinadores era Whitney, o líder de ginásio da cidade de Goldenrod. Dizia-se que seu Miltank era famoso por derrotar inúmeros desafiantes com seu poderoso movimento rollout, tornando-se um pesadelo para muitos treinadores. Este é o Miltank. É a primeira vez que você os vê pessoalmente? Perguntou o velho com um sorriso. Naoki assentiu, respondendo um tanto vagamente, acho que sim. Eu só os vi na TV antes. Os Miltank são realmente os melhores amigos da humanidade, continuou o velho. O leite que eles produzem nutre gerações. Sejam os moradores da região vizinha de Galar ou os distantes da região de Kanto, muitos cresceram bebendo seu leite. Ele parou por um momento e então perguntou, você já ouviu falar de Whitney? Naoki ficou surpreso, sem esperar ouvir o nome de Whitney ali. Whitney? É isso mesmo, confirmou o velho. Ela é uma treinadora de Miltank muito famosa. O leite produzido por ela é considerado o melhor leite Momo. É realmente especial. O melhor leite Momo. Naoki pensou, comparando mentalmente a qualidade do leite fresco enriquecido com um toque de mingau de leite. Ele não pôde deixar de admirar a capacidade de Whitney de elevar Miltank a um padrão tão alto. Certo, disse o velho, interrompendo seus pensamentos. Quantos Miltanks você gostaria de comprar? Capítulo 77. Pudim da sorte. Naoki realmente queria comprá-lo, mas estava com pouco dinheiro no momento, e levaria alguns dias para juntar o suficiente para um Miltank. Então, ele balançou a cabeça e disse, é melhor eu voltar em alguns dias. Posso usar esse tempo para preparar um novo lar para Miltank. O velho sorriu gentilmente. Certo, então estarei aqui esperando você buscá-los. Naoki assentiu e não ficou muito tempo. Após confirmar que o Miltank havia chegado, ele se virou e foi embora. A comida em casa estava acabando, então ele precisava comprar um pouco antes de voltar. Naoki foi ao supermercado da cidade. Observando a variedade de produtos, ele selecionou alguns bifes e vegetais da estação, e então voltou sua atenção para a seção de sobremesas. Como o trabalho na fazenda não era muito intenso, ele pensou em usar seu tempo livre para experimentar algumas receitas de sobremesas. Eles já tinham leite, ovos e creme em casa, então ele só precisava de mais algumas coisas básicas. Naoki estendeu a mão e pegou alguns moldes e materiais para fazer sobremesas na prateleira. Depois de comprar tudo, ele retornou ao seu rancho com suas compras. Enquanto isso, nas colinas verdejantes atrás do rancho, Butterfree encontrou com sucesso Ted de Ursa descansando sob uma árvore. Parecia que Ted de Ursa tinha corrido rápido demais. Agora estava encostado na grande árvore, ofegante e recuperando o fôlego. Butterfree bateu as asas e se aproximou lentamente. Logo, Ted de Ursa percebeu que Butterfree o seguia. Ele imediatamente pensou que Butterfree havia descoberto suas verdadeiras intenções e estava perseguindo-o para lhe ensinar uma lição. As imagens dos 3 sidos no rancho passaram pela mente de Ted de Ursa, e ele imediatamente ficou alerta. Olhou nervosamente para Butterfree e perguntou cautelosamente, Ted? Butterfree. Butterfree suspirou. Pousou suavemente na grande árvore acima e olhou para Ted de Ursa lá embaixo. Nesse momento, Ted de Ursa também notou o pote de mel nas mãos de Butterfree, e Butterfree não parecia estar planejando um ataque. Um grande ponto de interrogação se formou na mente de Ted de Ursa. Ted? Butterfree. Vendo que Ted de Ursa não fez nenhum movimento agressivo, Butterfree voou para baixo, entregou o pote de mel e retransmitiu a mensagem de Naoki. Ei, 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 ei.
Depois de ouvir isso, Ted de Ursa ficou chocado. Ele sabia mesmo que eu estava tentando roubar o mel. Logo, Ted de Ursa ficou confuso novamente. Como ele sabia? Eu fui exposta? Não, alguma coisa não batia. Por que aquele humano lhe deu um pote de mel? Ted de Ursa ficou ali paralisada de incredulidade, olhando fixamente para o pote de mel que Butterfrey havia lhe entregado. Após entregar o mel, Butterfrey bateu as asas e voou para longe, deixando Ted de Ursa sozinha, refletindo sobre o presente inesperado. Quando a figura de Butterfrey desapareceu na distância, Ted de Ursa finalmente começou a relaxar. O aroma doce que emanava do pote era irresistível, e logo em seguida, ele estava sentado perto de uma grande árvore, mergulhando a pata no pote e pegando um punhado de mel. Lambeu a pata com prazer, saboreando a rica doçura enquanto o mel penetrava em seu pelo. Gradualmente a tensão em seu pequeno corpo diminuiu, e as preocupações que o obscureciam sua mente se dissiparam. Naquele momento, Ted de Ursa sentiu pura felicidade. O mel era delicioso, tão doce e reconfortante que parecia dissipar todas as suas preocupações. Em pouco tempo, o pote de mel estava vazio. Ted de Ursa o largou e continuou a lamber os restos da pata, refletindo sobre o que acabará de acontecer. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Butterfrey não havia mencionado que roubar mel era errado? E que se quisesse mel, poderia trocar algo por ele? Será que isso é mesmo verdade? Ted de Ursa hesitou, sem saber se podia confiar no que o humano havia dito. Afinal, ele já havia enganado quase todos os fazendeiros da região antes. Se tentasse enganá-los novamente, certamente não cairiam na mesma armadilha uma segunda vez. Mas se a negociação fosse possível, seria muito mais fácil do que tentar enganar alguém para obter mais mel. Quanto mais pensava nisso, mais Ted de Ursa considerava tentar. Afinal, o que tinha a perder? Com uma determinação renovada, Ted de Ursa levantou-se e dirigiu-se ao seu ninho. Na metade do caminho, voltou para pegar o pote vazio que havia deixado para trás. O ninho de Ted de Ursa estava escondido na montanha, uma caverna pequena e discreta, aninhada entre arbustos densos, onde ninguém, nem mesmo outros Pokémon, o notaria. Lá dentro, Ted de Ursa rastejou até a parte mais profunda da caverna, onde guardava seus pertences mais preciosos. Este era o seu tesouro. Cuidadosamente, colocou o jarro vazio entre os outros itens e parou para pensar. Depois de um momento, pegou uma pequena pedra lisa da pilha. Ted de Ursa examinou a pedra em sua pata, perguntando-se se um objeto tão simples poderia realmente ser trocado por mel. Hesitou por um longo tempo, mas finalmente decidiu tentar. Valeu a pena tentar. Enquanto isso, de volta ao rancho, Naoki havia retornado para casa. Ele desempacotou suas coisas e guardou as sementes em um armário inferior. Antes que percebesse, já era meio-dia. O tempo lá fora estava um pouco sombrio, com o sol escondido atrás de uma espessa camada de nuvens. Naoki olhou para as horas e depois se virou para olhar pela janela. No gramado, os Pokémon que ele criava brincavam alegremente. Pareciam completamente alheios a qualquer problema, sempre tão despreocupados, inocentes e felizes. Naoki respirou fundo, sentindo-se satisfeito ao contemplar os Pokémon animados em seu rancho. Ele esticou os pulsos e um estalo satisfatório saiu de suas articulações. É hora de preparar o almoço para todos. Ele pensou consigo mesmo. Hoje Naoki queria experimentar algo novo para o almoço. Junto com o saco de terra que havia comprado no mercado, ele também trouxe um pouco de mel feito por um trio de trabalhadores da tribo Combei. Sem um forno, fazer sobremesas elaboradas como bolos estava fora de questão, mas Naoki tinha algo mais simples em mente: pudim. Pudim era uma sobremesa que exigia apenas uma geladeira e um pouco de gelatina em pó para obter uma textura fresca, suave e mastigável. Ele tinha certeza de que todos iriam gostar. Ao imaginar o Pokémon comendo pudim alegremente, um sorriso se abriu no rosto de Naoki. Como chefe, nada era mais gratificante do que ver os outros apreciando suas criações. Com isso em mente, Naoki pôs mãos à obra. Começou adicionando o leite Momo que havia comprado na cidade à gelatina em pó que havia preparado anteriormente, deixando descansar por um instante antes de misturar o mel Combei. Em seguida, colocou a mistura em uma panela e cozinhou em fogo baixo até que a gelatina em pó se dissolvesse completamente. Depois de pronta, despejou a mistura em forminhas de pudim, cobriu-as com filme plástico e colocou-as na geladeira para endurecer. Enquanto o pudim esfriava, Naoki voltou sua atenção para preparar o almoço para os muitos Pokémon do rancho. Depois do almoço, sem nada urgente para fazer, Naoki relaxou em casa e assistiu a alguns programas de TV. Às 3 horas da tarde, o antigo relógio de pêndulo na parede soou, lembrando de que era a hora. Ele se levantou rapidamente e pegou o pudim na geladeira. Depois de remover o filme plástico, ele foi recebido por uma dúzia de porções de pudim, cada uma com um aroma fresco e atraente, uma aparência cristalina, uma textura macia e uma cor marrom intensa. Naoki olhou para suas criações e uma pequena notificação apareceu em sua mente, detalhando as propriedades da sobremesa. Pudim da sorte. Há uma sobremesa feita com bom humor, feita com chantilly, leite Momo e doçura. Efeito do prato. Traz boa sorte. Quando comido por humanos, melhora ligeiramente a sorte deles por um curto período. Quando comido por Pokémon, aumenta suas chances de coletar itens raros durante viagens. Comentário. Uma sobremesa deliciosa que não só faz as pessoas se sentirem felizes, mas também traz boa sorte. Naoki sorriu, satisfeito com o resultado. A ideia de seus Pokémon saboreando o pudim, com um bônus adicional de boa sorte, o deixou ainda mais ansioso para compartilhá-lo com eles. Capítulo 78. Boa sorte. Pudim da sorte? Murmurou Naoki, surpreso com o efeito inesperado da sobremesa que acabará de fazer. O primeiro pensamento que lhe passou pela cabeça foi sobre os Pokémon com a habilidade pegar. Se eles combinassem seu talento natural com os efeitos deste pudim, quem sabe que resultados mágicos poderiam ocorrer? Enquanto refletia sobre isso, a imagem de Ted de Ursa surgiu na mente de Naoki.
Segundo Butterfree, o mel havia sido entregue com sucesso a Teddiursa, juntamente com a mensagem que ele pretendia transmitir. No entanto, várias horas se passaram e Teddiursa ainda não havia aparecido no rancho, deixando Naoki incerto sobre sua reação. Naoki sabia que roubar era errado, mesmo para um Pokémon como Teddiursa. A razão pela qual ele sugeriu trocar algo por mel era para incentivá-lo a mudar de comportamento, para ganhar seu mel por meio de escambo em vez de roubo. Se Teddiursa pudesse entender isso, com seu comportamento adorável, os fazendeiros provavelmente ficariam mais do que felizes em compartilhar seu mel sem muito esforço. A maioria dos Pokémon tem personalidades semelhantes às de crianças brincalhonas e travessas, mas capazes de mudar quando guiadas pelas experiências ou lições certas. Mesmo Pokémon com uma natureza naturalmente travessa ou maligna podem se tornar mais dóceis e obedientes após formarem um vínculo com um humano. Refletindo sobre isso, Naoki não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento por ele e Teddiursa não poderem compartilhar tal vínculo. Ele havia se afeiçoado ao pequeno Pokémon urso. Mas antes que pudesse pensar mais nisso, Naoki foi trazido de volta à realidade pela voz animada de seu Alcremie. Ele olhou para baixo e viu o Pokémon aguardando ansiosamente sua parte do pudim. Sorrindo, entregou uma porção ao Alcremie e então começou a dividir a sobremesa com os outros Pokémon, um por um. Naoki decidiu experimentar um pudim. A primeira mordida estava deliciosamente gelada, seguida pelo sabor doce do mel, que se misturava perfeitamente com o sabor rico do leite Moumou e um toque de caramelo. Sabe de uma coisa? Isso está muito bom, pensou Naoki, satisfeito com o resultado. No entanto, o suposto efeito do pudim, melhorar a sorte de quem o comeu por um curto período, parecia um tanto ilusório para ele. Ele se concentrou, tentando sentir alguma diferença em seu corpo, mas nada parecia fora do comum. O cenário ao seu redor parecia exatamente como antes. Os Pokémon, liderados por Alcremie, pareciam estar saboreando o pudim, com os rostos iluminados de felicidade. Mas como era mesmo a boa sorte? Naoki refletiu sobre as possibilidades. Talvez encontrar dinheiro enquanto caminhava, encontrar um Pokémon raro, descobrir um tesouro escondido ou fazer uma pescaria inesperadamente boa. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Naoki decidiu sair. Assim que abriu a porta, notou um objeto redondo caído no chão à sua frente. Era uma pedra. Naoki a pegou surpreso e a examinou por um momento antes de reconhecê-la. A pedra eterna, pensou ele. É esse o efeito do pudim? Incrível, Naoki não pôde deixar de se perguntar. Nesse momento ele notou uma figura sorrateira não muito longe. Seus olhos se desviaram da pedra eterna em sua mão para a figura, e uma ideia lhe ocorreu. Imediatamente ele gritou em voz alta, Teddiursa. O Teddiursa, que estava escondido no canto e espiando, ficou surpreso e quase pulou. Naoki sorriu e acenou, vem aqui. Teddiursa hesitou por um momento, então se aproximou cautelosamente. Segurando a pedra eterna, Naoki olhou para Teddiursa parado no gramado e ergueu uma sobrancelha. Você deixou isso aqui? Teddiursa assentiu repetidamente, soltando um nervoso urursa. Por que você pensou em me dar essa pedra? Teddiursa parecia em conflito, mexendo-se nervosamente como se não tivesse certeza de como responder. Vendo isso, Naoki entendeu. Ele quer trocar isso por mel? Pensou. Ele expressou sua suposição. Você quer trocar isso comigo por mel? Naquele momento, Dragonite e os outros Pokémon, que haviam terminado de comer o pudim, saíram correndo alegremente da casa. Teddiursa, ao vê-los, sentiu uma pontada de medo, lembrando-se de como o haviam flagrado tentando roubar mel mais cedo. Ele engoliu em seco nervoso, mas assentiu honestamente. Urursa. Isso é realmente possível? Perguntou-se Teddiursa. Naoki sorriu e respondeu sem hesitar, espere aqui. Ele correu de volta para o quarto, pegou um pequeno pote de mel no armário e quando estava prestes a sair, lembrou-se do pudim da sorte. Vamos ver o que acontece quando um Pokémon com a habilidade de pegar come este pudim da sorte, pensou, pegando um para levar consigo. Quando Naoki entregou o mel para Teddiursa, o rosto do pequeno Pokémon se iluminou de surpresa e alegria. Urursa, exclamou Teddiursa, surpreso por ter conseguido mel daquele jeito. Naoki observou a reação dele e gentilmente o encorajou, viu? Não é mais fácil e seguro negociar com humanos por mel? Não precisa se preocupar em ser pego ou atacado. Teddiursa considerou isso cuidadosamente e percebeu que fazia sentido. Vendo sua expressão pensativa, Naoki entregou o pudim da sorte. Este é um presente extra para você. Espero que pare de roubar mel dos outros no futuro. Teddiursa aceitou o pudim, com os olhos arregalados de surpresa e gratidão, e não conseguiu evitar parecer um pouco envergonhado. Urursa, murmurou suavemente. Naoki sorriu tranquilizadoramente e disse, vá em frente, coma. Eu fiz com mel, então deve ficar do seu agrado. Teddiursa já sentia o aroma doce que emanava do prato. Segurando-o com suas pequenas patas, olhou fixamente para o pudim marrom, incapaz de resistir à tentação de engolir sua saliva. Após ouvir o incentivo de Naoki, comeu avidamente. Assim que o pudim tocou sua língua, uma fragrância única encheu sua boca, fresca, elástica, suave e absolutamente deliciosa. Urursa. Os olhos de Teddiursa brilharam de alegria. Nunca tinha provado nada tão bom antes. O que devo fazer? Quero outro pedaço, pensou Teddiursa ansioso. Mas Naoki, percebendo a expressão do rosto, abriu as mãos, impotente. Receio que esse tenha sido o último. Não sobrou mais. Urursa. O rosto de Teddiursa ficou decepcionado, e até o mel em sua pata parecia menos atraente. Nesse momento, Naoki acrescentou, mas talvez haja mais pudim na próxima vez que você vier. Hoje tinha sido sua primeira tentativa de fazer pudim, e independentemente do sabor, o efeito por si só foi suficiente para convencê-lo a fazer uma grande porção e guardá-la na geladeira. Assim, ele poderia comer um pedaço todas as manhãs antes de sair para melhorar a sorte do dia, talvez resultando em alguma sorte inesperada. Urursa.
Ursa. Ted de Ursa assentiu entusiasmado, com os olhos cheios de expectativa. Com certeza voltarei, pensou Ted de Ursa. Com isso, Ted de Ursa não se demorou no rancho. Em vez disso, disparou em direção à montanha, carregando o mel que havia trocado pela pequena pedra. Naoki observou Ted de Ursa desaparecer na distância. Ele tinha um forte pressentimento de que o pequeno Pokémon voltaria para negociar com ele novamente. Que interessante, refletiu Naoki, olhando para a pedra eterna em sua mão. Será que tive sorte depois de comer o pudim da sorte e encontrar Ted de Ursa, ou ele veio aqui de propósito para trocar a pedra por mel? O pensamento fez sorrir, percebendo que essa troca poderia ser o começo de algo especial. Capítulo 79. Jogo de Frisbee. A Pedra Eterna, um item mágico, era conhecida por sua capacidade de suprimir a energia evolutiva de um Pokémon, impedindo-o de evoluir enquanto carregava a pedra. Embora isso possa parecer trivial para alguns, era um item essencial para Pokémon e treinadores específicos que desejavam manter seus Pokémon em suas formas atuais. No entanto, para Naoki isso não serviu de muita coisa naquele momento. Ele casualmente guardou a Pedra Eterna em uma gaveta enquanto voltava para dentro de casa. Ao sair novamente, os pensamentos de Naoki voltaram para Ted de Ursa. Ele estava curioso sobre os efeitos que o pudim da sorte poderia ter no ursinho, especialmente considerando a habilidade natural de Ted de Ursa a coletar. Que itens raros ele poderia encontrar depois de comer o pudim? A resposta teria que esperar até que Ted de Ursa retornasse para negociar por mais mel. Naoki não conseguia deixar de ansiar por esse dia. Naquele momento, seu Pokémon, Koraidon, trotou até ele, abanando o rabo alegremente com um frisbee na boca. Ah, nossa! Koraidon gritou, ansioso para jogar. Eram 15h38 quando Naoki decidiu começar uma partida de frisbee com Koraidon, Ciclizar e Dragonite no rancho. Naoki jogou o frisbee para o alto, e os Pokémon correram atrás dele, ansiosos para pegá-lo e recuperá-lo. De alguma forma, eles haviam chegado a um acordo tácito de não usar seus movimentos especiais, confiando em sua agilidade e velocidade naturais. O jogo correu bem no início. Os 3 Pokémon se revezaram correndo atrás do frisbee enquanto ele voava pela grama, cada um tentando pegá-lo no ar antes que atingisse o chão. Se um errasse, o próximo Pokémon jogaria a sua vez. Mas então as coisas tomaram um rumo competitivo. Enquanto Dragonite observava o frisbee prestes a tocar o chão, ele instintivamente usou sua velocidade extrema para se lançar e agarrá-lo bem a tempo. Koraidon, vendo isso, soltou um grito de insatisfação. Ah, nossa! Claramente não querendo ficar para trás, decidiu usar suas próprias habilidades poderosas. Num piscar de olhos, Koraidon assumiu sua forma de combate. Observando o frisbee voador, cravou suas pernas fortes no chão e se lançou no ar com um salto poderoso. Seu corpo musculoso colidiu com o frisbee em pleno voo, e ele o prendeu firmemente com a boca antes de pousar graciosamente no chão. Koraidon se virou para Naoki esperando elogios, mas em vez disso percebeu que Naoki parecia perdido em pensamentos. Naoki estava realmente distraído. Naoki estava imerso em pensamentos sobre o pudim da sorte e seus efeitos surpreendentes. Para ser sincero, os resultados do seu preparo hoje superaram em muito suas expectativas. Ele começou a perceber que o efeito da comida pode estar intimamente ligado ao humor e às emoções de quem a prepara. Se você dedicar amor e sentimento genuíno à culinária, o prato pode ter efeitos inesperados, até mágicos. Mesmo sem a trufa negra para realçar, o prato acabou sendo nota a refletiu Naoki. Isso significa algo importante? Perdido em pensamentos, Naoki distraidamente pegou o frisbee que Koraidon lhe entregou e o jogou fora. Koraidon correu atrás dele com toda a força. Desta vez, Naoki percebeu como Koraidon estava pegando o frisbee com força total, quase como se o estivesse atacando. Naoki piscou surpreso. Ele está mesmo fazendo isso? Koraidon voltou orgulhosamente com o frisbee e o entregou a Naoki, enquanto Dragonite, observando de lado, estava claramente ansioso para participar da competição. Sua aura se intensificando como se estivesse pronto para liberar sua velocidade. Naoki não pôde deixar de sorrir ironicamente ao ver os 2 Pokémon agora envolvidos em uma competição acirrada, cada um tentando superar o outro. Até o Cremi, que passava com 5 pedras de sal a tiracolo, parou para assistir ao espetáculo. A parada repentina fez com que as pedras de sal se chocassem, criando uma pilha pequena e desajeitada. Enquanto isso, Ciclizar estava parado, olhando com desejo para Koraidon e Dragonite, com uma expressão lamentável e cheia de desejo. Ah! Naoki notou a expressão triste de Ciclizar e então olhou para os competitivos Koraidon e Dragonite. Os arremessos constantes de frisbee estavam começando a deixar seus músculos doloridos. Talvez seja a hora de acabar com isso antes que as coisas saiam do controle, pensou ele. Com isso, ele encerrou o jogo decisivamente, deixando os 2 Pokémon excessivamente entusiasmados para trás enquanto se afastava com Ciclizar, que finalmente teve a chance de jogar. Koraidon e Dragonite os encararam, com os olhos cheios de preocupação. Au, murmurou Dragonite. O Naoki está bravo? Gás, respondeu Koraidon, igualmente incerto. Eu também não sei. O rosto de Dragonite estava cheio de preocupação, e até Koraidon, que estivera tão orgulhoso momentos antes, pareceu preocupado. Mas depois de um momento, Koraidon tomou a iniciativa, decidindo seguir Naoki e Ciclizar. Quando Koraidon entrou na sala, ele ficou surpreso ao ver Naoki sendo extraordinariamente afetuoso com Ciclizar, alimentando-o com comida deliciosa na mão para confortá-lo. Koraidon gritou H, para chamar a atenção de Naoki. Ao ouvir o chamado, Naoki virou a cabeça e olhou para ele. Koraidon imediatamente suavizou a voz, diminuiu o ritmo e se aproximou de Naoki com uma expressão tímida quase suplicante. Ah, nossa! Koraidon choramingou baixinho. Fofura não é permitida, disse Naoki, empurrando o rosto de Koraidon de brincadeira. Embora quisesse rir, manteve uma expressão severa ao se dirigir a Koraidon e Dragonite. Você se lembra das regras que criamos? Ele perguntou.
As regras eram claras. Nada de movimentos especiais, nada de voar, apenas correr normalmente para pegar o frisbee. Isso tornou o jogo mais justo para ciclizar Coraidon e Dragonite. Coraidon e Dragonite estavam enfileirados, olhando para baixo como crianças pegas em uma travessura. Como treinador responsável, Naoki sabia que era importante tratar a todos igualmente. Ao ver que ambos os Pokémon estavam genuinamente arrependidos, ele assentiu satisfeito e disse com sinceridade: o Ciclizar ainda é jovem, nem tem 1 ano de idade, e não consegue competir com você em termos de força ou velocidade. Ele também queria jogar frisbee, mas quando você fazia movimentos que quebravam as regras, o Ciclizar só conseguia assistir de lado. Coraidon e Dragonite trocaram olhares, suas expressões demonstrando compreensão. Ciclizar, observando isso, sentiu um forte desejo de se tornar mais forte. Se conseguisse ser tão poderoso quanto Coraidon, poderia participar do jogo, jogar ao lado dos outros ou até mesmo ajudar Naoki com mais tarefas no rancho. Ao perceber que a mensagem havia sido assimilada, Naoki sentou-se em uma cadeira e acenou para eles se despedirem. Estou um pouco cansado, então não posso brincar com vocês agora. Vou assistir TV um pouco. Vocês dois vão brincar lá fora, sozinhos. Dragonite olhou para Naoki algumas vezes, e vendo que ele não estava realmente bravo, correu para fora para brincar, tranquilizado. Coraidon, no entanto, ficou para trás, deitado no chão de madeira ao lado de Naoki, com Ciclizar ao lado, ambos assistindo TV juntos. A TV estava transmitindo o noticiário do meio-dia, relatando uma avalanche que havia ocorrido recentemente na Montanha da Fumaça Gélida, que afetou o ecossistema Pokémon local. A notícia mencionou que uma equipe de expedição investigou e descobriu a causa da avalanche, um poderoso Bascalibur selvagem. Bascalibur é um Pokémon pseudo-lendário da região de Paldea, refletiu Naoki. Comparado ao simpático Dragonite, Bascalibur certamente tinha uma aparência mais intimidadora. Enquanto Naoki continuava observando, sentiu suas pálpebras pesarem. Bocejou, recostou-se na cadeira de balanço e fechou os olhos lentamente, pronto para um cochilo. As notícias continuaram a passar na TV, mudando do incidente da avalanche na Montanha da Fumaça Gélida, para um segmento sobre o fenômeno misterioso na região de Paldea, cristalização Pokémon. Na tela, o apresentador apresentou a pesquisa do Dr. Sada e do Dr. Turo, que estavam estudando o fenômeno terastal e inventaram os orbes terastais. Capítulo 80 Tufão. Ao anoitecer, Naoki foi acordado pelo som do vento uivante. Abriu os olhos e descobriu que já eram 5h50. A TV ainda estava ligada, e a previsão do tempo estava passando. O meteorologista, vestido com o uniforme da OL e óculos de armação preta, fazia a previsão em tom sério. O tufão Inuya deve atingir Paldea às 3 horas da manhã de hoje. Devido ao impacto do Inuya, as áreas costeiras podem esperar chuvas intensas nos próximos 3 dias, acompanhadas de ventos fortes ocasionais. Recomenda-se aos cidadãos que fechem portas e janelas e se preparem com antecedência. Tufão? Naoki ficou momentaneamente atordoado ao olhar o mapa na tela. A cidade vizinha onde ficava sua fazenda estava bem na trajetória do tufão, o que significava que sua fazenda também seria afetada. O brilho alaranjado do sol poente preenchia todo o quarto, mas lá fora o céu já estava escuro e cinza, um presságio. Talvez por estarem cansados, os Pokémon que estavam brincando lá fora voltaram para dentro. Alcremie se escondeu em um armário, Somil se enrolou em um vaso de flores, Palmi estava deitada no tapete perto da porta bocejando, e até Dragonite voltou para sua Pokébola. Os dias chuvosos certamente tinham um jeito de deixar todo mundo sonolento. Naoki ficou olhando pela janela por um tempo, depois bocejou e se virou para Coraidon, que estava deitado ao seu lado. Sendo o maior de seus Pokémon, Coraidon era uma presença formidável, mesmo em sua forma quadrúpede. Sua altura excedia a da cadeira de balanço em que Naoki estava sentado. Coraidon dormia profundamente com os olhos fechados, as pálpebras se contraindo levemente de vez em quando. O peito subindo e descendo a cada respiração e a cabeça grande inclinada para um lado. Sabe, no começo eu achei Coraidon um pouco estranho, Naoki refletiu, mas depois de passar algum tempo juntos, comecei a achá-lo bem fofo. Naoki não queria perturbar a atmosfera pacífica. O contraste entre o vento uivante lá fora e o quarto quente e bem iluminado fazia sentir-se seguro e contente. Ele observou Coraidon em silêncio por um momento, depois estendeu a mão e tocou delicadamente sua bochecha. Coraidon acordou instantaneamente, seus olhos dourados se abrindo de repente, as pupilas se estreitando enquanto ele parecia momentaneamente alerta. Mas assim que viu Naoki relaxou bocejando e olhando sonolento para ele. Ah, nossa! Coraidon murmurou ainda sonolento. Naoki sorriu e se levantou da cadeira de balanço. Pegou Palmi do tapete e a carregou até a cama, abrindo a porta. O vento soprava forte e fresco, e Naoki respirou fundo. Vai chover logo, ele murmurou. Coraidon também se levantou, balançando a cabeça e recuperando sua energia. Preocupado que os ventos fortes pudessem danificar as instalações do rancho, Naoki decidiu verificar tudo antes de preparar o jantar. Calçou os sapatos, pegou suas pokebolas e foi até o galinheiro. Depois de algum tempo, os pintinhos que nasceram dos ovos aprenderam sozinhos o quanto comer. Não precisavam mais do sistema de alimentação artificial, e as galinhas agora podiam se alimentar livremente. Naoki tirou ração do silo, encheu o cocho e o tanque de água com ração para galinhas e água potável e trancou cuidadosamente as portas e janelas do galinheiro. Satisfeito por tudo estar em ordem, ele saiu do galinheiro e foi até a casa de Sal onde o Pokémon Nakli vivia. Lá dentro, os 5 Pokémon estavam amontoados, espiando pela janela com expressões preocupadas. Pokémon comuns têm medo natural de um clima opressivo como este. O poder da natureza pode ser aterrorizante. Percebendo a preocupação deles, Naoki sugeriu gentilmente: por que vocês não voltam para suas Pokébolas esta noite? Haverá ventos fortes amanhã cedo. Vocês podem voltar assim que o tempo melhorar. Sal,
Os Pokémon Nacli não se opuseram. Estavam preocupados com o clima sombrio, ventoso e chuvoso, então assentiram e concordaram sem hesitar. Em seguida, Naoki dirigiu-se ao curral onde seus Cido estavam guardados. Os 3 cordeiros estavam deitados ali preguiçosamente, mastigando grama, aparentemente imperturbáveis diante da tempestade que se aproximava. Naoki não conseguia deixar de imaginar os 3 Cidos enfrentando a tempestade, segurando folhas na boca e, de alguma forma, derrotando o tufão com um só golpe. O pensamento o fez sorrir, mas ele rapidamente voltou à realidade, percebendo que seu abrigo atual, uma cerca simples com um toldo aberto por todos os lados, não resistiria à força de um tufão. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu que seria melhor colocar os Cidos de volta em suas Pokébolas. Vocês 3 não querem que a lã fique encharcada pela chuva, né? Perguntou Naoki. Vendo Cido concordar, ele continuou. Então venham aqui e passem a noite em segurança. Com os 3 Cidos em segurança em suas Pokébolas, Naoki voltou sua atenção para a colmeia onde os Combeis viviam. Sabendo que os Combeis não se aventurariam a coletar mel em dias chuvosos, Naoki considerou levá-los para dentro. No entanto, os Combeis pareciam relutantes em deixar a colmeia. Depois de refletir, Naoki percebeu que talvez permanecer na colmeia familiar desse aos Combei uma sensação maior de segurança. Com isso em mente, agachou-se para inspecionar a estabilidade da colmeia. As 4 pernas da colmeia estavam firmemente ancoradas no solo, então não havia muita preocupação de que ela fosse levada pelo tufão. Nesse momento, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ao ver a chuva começar, Naoki deixou mel suficiente para os Combeis se sustentarem e correu de volta para o abrigo sob o beiral. O vento estava ficando mais forte e a tempestade estava prestes a começar para valer. A salvo sob o beiral, Naoki reservou um momento para respirar e se preparar para a longa noite que o aguardava. Butterfree chegou cedo e estava empoleirado em seu ninho, observando Naoki, que estava encharcado pela chuva abaixo. Butterfree cantarolou preocupado. Naoki sorriu para ele. Está tudo bem, não se preocupe. Vá em frente e descanse um pouco esta noite. Butterfree respondeu, concordando prontamente. Com os preparativos para o tufão que se aproximava concluídos, Naoki respirou aliviado e se virou para começar a preparar o jantar. Mas antes que pudesse entrar, ouviu um som intrigado de Butterfree. Mimi? Naoki se virou e viu o prefeito Thomas, vestido com uma capa de chuva, correndo em sua direção. Naoki ficou um pouco surpreso e rapidamente deu as boas-vindas ao prefeito sob o beiral. Prefeito Thomas, por que o senhor está aqui? Thomas, consciente da lama em seus pés, hesitou em entrar, não querendo sujar o chão. Ficou sob o beiral, olhando ao redor do rancho enquanto recuperava o fôlego. Não vou entrar. Só queria te avisar que o tufão está chegando e você precisa se preparar. Certifique-se de que todos os Pokémon e animais estejam dentro de casa, tranque as portas e janelas e proteja a comida. Ele tinha visto a previsão do tempo em casa e, sabendo que Naoki havia se mudado recentemente para a região, ficou preocupado com a possibilidade de não ter muita experiência em lidar com tufões. Então, correu para dar seu conselho. Ao ouvir a preocupação do prefeito Thomas, Naoki se emocionou. Sorriu e assentiu. Não se preocupe, já preparei tudo. Que bom, disse o prefeito Thomas aliviado. Não tenho mais nada a acrescentar. Já que vocês estão preparados, vou embora. Com isso, ele liberou um Ciclizar de sua Pokébola, montou nele e partiu rapidamente, saindo tão apressadamente quanto havia chegado. Naoki ficou sob o beiral, observando o velho desaparecer na distância, e então balançou a cabeça levemente, tomado por um sentimento de gratidão. Eles são todos boas pessoas, sejam Pokémon ou humanos, pensou ele. Havia o prefeito Thomas que cuidava dele, Zack, que sempre foi generoso e de mente aberta, o velho e paciente dono do rancho, e a diligente Cora. Falando em Zack, Naoki lembrou que Zack deveria passar por lá para coletar mercadorias hoje. No entanto, com seu Cido em um ciclo de descanso e sem salgema suficiente do Nacli, a única coisa que ele tinha disponível para vender eram os cogumelos que cresciam na caverna nos fundos. Felizmente, Naoki tinha sido proativo naquela manhã. Ele já havia colhido os cogumelos e os colocado na caixa de transporte. Lembrando-se disso, Naoki verificou a caixa e encontrou o pagamento que Zack havia deixado para trás. Guardou o dinheiro no bolso e entrou para começar a preparar o jantar para todos. A chuva lá fora aumentava, formando uma espessa cortina de água. Mas dentro da casa de madeira, uma atmosfera acolhedora e pacífica prevalecia, um contraste reconfortante com a noite escura e tempestuosa lá fora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.